Bem-vindo a mais um episódio do Minuto de Terapia, podcast que não é terapia, mas pode ser muito terapêutico. Eu sou Cibele Lopes, psicóloga, e quero te convidar, pela luz da terapia cognitivo-comportamental, a compreender melhor como é que você constrói as suas verdades, seja sobre o mundo, sobre si mesmo, seja sobre as pessoas, e como isso influencia na maneira como você se sente e no seu comportamento. Bom, desde os primeiros estágios do nosso desenvolvimento, nós tentamos entender o nosso ambiente. Nós precisamos organizar a nossa experiência de uma forma coerente, para que nós possamos funcionar, nos inserir no mundo, nas relações. Então, as nossas interações com o mundo e com as outras pessoas, que são influenciadas pela nossa predisposição genética, lembra do nosso temperamento, que eu mencionei nos episódios anteriores, que já nasce impresso, tem a ver com aspectos genéticos, e pelo ambiente em que nós nos desenvolvemos, desde a infância, que vai se conectar com essas características já impressas e delinear não só as nossas necessidades emocionais, mas também gerar determinados entendimentos, né? Ali nós vamos construindo as nossas verdades internas, que podem ser realistas ou não, funcionais ou não, mas é como as coisas vão se construindo para a gente. No começo da infância, então, nós desenvolvemos essas determinadas ideias sobre nós mesmos, sobre as outras pessoas e sobre o nosso mundo. E essas ideias nada mais são do que aquilo que nós aprendemos como verdade. Elas são compreensões tão duradouras, tão profundas, que fundamentam muito como nós iremos nos constituir. E que frequentemente elas não são articuladas nem para nós mesmos, ou seja, elas ficam numa camada que não é consciente, bem profunda. Então nós tendemos a considerar essas ideias como verdades absolutas. É assim que as coisas são, que as pessoas são, é assim que o mundo é assim que eu sou. Então elas desenham um alicerce verdadeiro para regular as nossas interpretações e as nossas interações com o mundo e com as pessoas. Então, essas nossas verdades ou nossas crenças vão diretamente influenciar os nossos pensamentos, as nossas percepções, interpretações do que nos acontece. E, claro, vão também influenciar as nossas emoções, nossos comportamentos, que também agem influenciando essas nossas crenças. Depois, em outros episódios, eu vou abordar um pouco mais sobre isso. Uma forma muito mais simples de pensar sobre isso é, imagine um iceberg. Lá no mais profundo nós temos essas crenças centrais, bem profundas. Ali no meio do iceberg, já não tão profundo, não tão na superfície ainda, mas não tão lá no fundo, não na consciência ainda, nós temos também as nossas crenças intermediárias, que são regras, pressupostos, né? Tem muito a ver com aquilo que as origina, que são essas crenças mais profundas, centrais. E lá no topo do iceberg, na parte fora da água, na superfície, a parte mais visível, estão os pensamentos automáticos. É neles que nós iremos nos ater um pouco mais hoje. Junto com esses pensamentos automáticos, nós temos também as nossas emoções, nossos comportamentos, ou seja, todas as nossas reações a todo esse nosso processo de percepção do que nos acontece, que está, então, baseado nessas crenças profundas. Todas as pessoas têm pensamentos automáticos. Eles são pensamentos automáticos porque eles são muito rápidos. Por isso, nós não conseguimos, muitas vezes, observar o teor desses pensamentos automáticos, mas com treino isso é possível e a terapia cognitivo-comportamental trabalha muito através da identificação desses pensamentos para chegar até essas crenças mais profundas e produzir mudanças de comportamento, mudanças emocionais. Então, nós não estamos ali deliberadamente tentando pensar neles. Eles simplesmente vêm, eles parecem surgir na nossa cabeça. E na maior parte do tempo, então, eles são muito rápidos, nós nos damos conta muito mais da emoção que vem ali logo após ou quase junto a esses pensamentos do que a esse teor dos pensamentos. Por quê? Porque as emoções, elas têm uma reação fisiológica. Acontece de fato algo no nosso corpo quando nós estamos vivenciando uma determinada emoção. Então, por exemplo, numa situação em que eu interpreto que eu posso estar em perigo, eu posso ter uma reação emocional de ansiedade, de medo. E como é que eu sei que eu estou ansiosa? Eu consigo perceber isso. Eu tenho
aceleração dos batimentos cardíacos, eu posso perceber as minhas mãos transpirando, ou quando eu sinto raiva, né, eu posso me sentir esquentando também, sinto o coração acelerando. Então, justamente por ter algo muito concreto, real acontecendo, a gente presta muito mais atenção nas emoções do que nos pensamentos. Mas eles estão ali. E eles é que irão dar o tom dessa emoção que aparece como uma resposta e também aos comportamentos que virão ali depois que a gente se sentir de determinada maneira. Se esses pensamentos eles aparecem como um produto dessas construções, dessas crenças que nós construímos desde lá de trás, faz muito sentido que muitas vezes os pensamentos estejam distorcidos de alguma maneira, porque eles estão baseados em algo que nós construímos e não necessariamente em realidade. Aliás, fato é que a maioria dos nossos pensamentos sobre uma determinada situação são distorções, são erros de interpretação. Imagine uma pessoa que tenha crescido num ambiente visto por ela como mais rejeitador, que ela não tenha se sentido tão bem atendida na sua necessidade de conexão, de aceitação incondicional, de afeto. Digamos que essa pessoa esteja usando um aplicativo de relacionamentos e a situação é a seguinte: ela já está há algumas semanas conversando com uma outra pessoa e eles já trocaram fotos, já falaram sobre a vida um com o outro, ela está realmente interessada nele, ele também demonstra bastante interesse nela, e eles resolvem se conhecer, né? Mas no dia do encontro, por algum motivo, ele já não estava respondendo muito e aí ele cancela. Ela se sente muito triste. A sua reação, o seu comportamento é de se desconectar, ela chorando, se desconecta do aplicativo, cancela o aplicativo. O fato dele não ter ido ao encontro a deixou muito triste, mas o significado que ela atribuiu ao fato dele não ter ido é o que mais contribuiu para essa tristeza. Então, digamos que ela tenha pensado quando ele cancelou, sem perceber, tá? Que ela pensou: eu sou feia mesmo, ninguém gosta de mim, nunca vou encontrar alguém que se interesse por mim. São pensamentos negativos que obviamente geram bastante desconforto, sofrimento emocional mesmo. Mas são conclusões que ela tira ainda sem evidências, sem dados de realidade que comprovem esse viés de pensamento. Então, são conclusões extremas sobre algo mais amplo, mais profundo, mas que nesse momento dizem respeito a uma situação isolada. Então, ela não considera outras hipóteses, ela toma aquilo como verdade. E, claro, ela reage emocionalmente e comportamentalmente em relação àquilo. Muito possivelmente essa pessoa se desenvolveu acreditando, diante ali das necessidades não atendidas, muito profundamente que não era digna de ser amada, por exemplo, que se considerava desinteressante, defeituosa. Vamos relembrar que essas verdades estão introjetadas profundamente sem muita consciência. Então, quando ela vivencia uma situação que tenha a ver com esse contexto, que tenha a ver com esse tema, né, de se sentir ou não interessante, atraente, digna do afeto do outro, da atenção do outro, ela acessa essas verdades que ela construiu sobre ela mesma. Então, isso significa que não são realmente as coisas que acontecem, essa ou aquela situação, que vão determinar como nós nos sentimos, mas sim aquilo que nós interpretamos, a grosso modo, a respeito das situações. Um outro exemplo: duas pessoas podem se sentir de maneiras extremamente diferentes em relação ao mesmo estímulo, ao mesmo acontecimento. Então, imagine você e uma amiga numa festa, essa é a situação, e um desconhecido se aproxima e inicia uma conversa. Vocês podem reagir de maneiras absolutamente diferentes diante dessa situação. Você pode reagir com um sorriso, abrir espaço para conversa, enquanto sua amiga pode mudar para uma atitude mais séria, mais calada, mais retraída. Por que vocês podem agir diferentemente nessa situação comum a ambas? Porque você pode, talvez por não ter ali crenças relacionadas a desamor, não estar com a sua autoestima rebaixada, não ter um autoconceito muito negativo de si mesma,
Você pode interpretar a situação como, nossa, que legal, alguém se aproximou para nos conhecer, vamos conhecer alguém diferente. Isso te fez sentir alegria e a sua reação, seu comportamento foi de abertura para essa conversa. Já sua amiga pode ter, por exemplo, também automaticamente, sem prestar muita atenção no pensamento, que é muito rápido, interpretado a aproximação desse desconhecido de uma outra maneira. Então, por exemplo, não saberia o que falar, ele vai me achar uma boba, possivelmente vai gostar mais da minha amiga do que de mim. E esse pensamento, logicamente, a fez se sentir ansiosa, desconfortável, e a sua reação vai de encontro com esse desconforto, né? Então ela se calou, ela se fechou, ela se afastou ali. E aí eu pergunto, por que é que isso pode ter acontecido? Por que essas duas pessoas são fundamentalmente diferentes? Porque elas construíram as suas verdades, o seu autoconceito, o conceito sobre o mundo, sobre as coisas, de maneira muito pessoal, muito baseada tanto no seu temperamento quanto no seu ambiente de desenvolvimento, desde a infância. Então você lidou tranquilamente com a situação da festa, porque não passou pela sua cabeça nenhum pensamento automático negativo, nenhuma interpretação negativa daquela situação, e tampouco teve também algum pensamento preditor do que iria acontecer. Talvez porque realmente então suas crenças sobre si mesmas não tenham um teor de desamor, não sejam disfuncionais e prejudiciais nesse sentido. Já a amiga, que possivelmente se sentiu intimidada, porque acredita não ser interessante, porque talvez também tenha vivenciado experiências que reforçaram, que favoreceram que esse tipo de pensamento sobre si mesma ficasse forte, ficasse mais profundo. Olha aqui o fundo do iceberg que vai dando tom para os pensamentos que vão aparecendo, muito automaticamente, né? As interpretações sobre a situação do que está acontecendo com ela. Então, claro, ela vai apresentar reações, comportamentos associados a isso, que ela pensa sobre si mesma, sobre o que o outro pode achar dela. E qual é o problema nisso? Digamos que ela seja uma pessoa mais tímida e retraída, e ela carregue consigo essa crença profunda de desamor, de fato. No fundo, ela não acredita, não é possível para ela que alguém possa enxergar algo de bom nela, algo de interessante. E quando ela toma isso por verdade absoluta e apenas reage sem um senso mais crítico, mais realista dessa maneira de se enxergar, como no exemplo que eu dei lá atrás, ela se calou e se fechou. Mas considerando que nós estamos o tempo todo influenciando uns aos outros, e que todos temos pensamentos automáticos acerca do que está acontecendo e estamos reagindo a isso o tempo todo, muito possivelmente a pessoa que se aproximou pode mesmo ter muito mais chances de enxergá-la como alguém desinteressante e talvez até desagradável, antipática, né? Sabe-se lá como é que essa pessoa também vai ativar as suas próprias crenças diante dessa situação de se aproximar para puxar conversa, puxar papo com alguém e esse alguém se fechar. Então, por pior que seja aquela situação para a amiga, ela acaba por perpetuar, ela vai mantendo viva, mais forte, mais reforçada aquela crença de que ela não é interessante, de que ela não tem atrativos, de que ninguém se aproxima dela. Então, só porque ela acredita que uma determinada coisa seja verdade, não necessariamente ela é verdade. Então, mudar o seu pensamento para que ele seja mais baseado na realidade, não para que ele seja só baseado no positivismo da vida. Então, olha, eu tenho um pensamento negativo sobre algo, como por exemplo, eu fui grosseira com ele. Talvez seja verdade em algum momento aquele pensamento que te gera um desconforto, mas muitas vezes não é. Então, olhar para os nossos pensamentos de maneira mais crítica, de uma forma mais íntima, isso nos ajuda a fazer com que as nossas avaliações, as nossas interpretações sobre o que nos acontece estejam mais baseadas em aspectos reais, em evidências, em dados, em fatos, e isso, obviamente, vai impactar na maneira como nós nos sentimos e nos nossos comportamentos. Então, por exemplo, se naquela situação da festa a amiga tivesse questionado, poxa, mas será mesmo que ele vai achar que eu sou retraída? Será mesmo que ele pensa assim? Ou
Poxa, mas com base em quê? Eu já sei que ele vai se interessar pela minha amiga e não por mim. Então ela poderia, por exemplo, testar outras hipóteses e reagir de formas diferentes. Imagina se ela não reagisse dessa forma, não se calasse, não ficasse ali séria, talvez ela pudesse gerar uma oportunidade de conhecer melhor uma outra pessoa, de treinar mais habilidades, enfim, de colocar em xeque aquilo que ela já carrega como uma verdade. Pare e pense em situações desse tipo. Eu te sugiro tomar por referência essa questão de que as pessoas podem reagir de maneira diferente diante da mesma situação. Com certeza, ao longo de um único dia, você pode captar vários exemplos desse tipo. Pense também em situações nas quais você se sentiu triste, ansioso, preocupado, por estar tendo determinados pensamentos, interpretações sobre uma situação e o seu desenrolar, e depois tenha percebido que você pensou errado, que você se equivocou. Com certeza isso já aconteceu com você, acontece com todos nós. Então, preste atenção no que você pensa sobre o que acontece. Um bom termômetro é a sua percepção sobre as emoções que você está sentindo naquele momento. Quando você sentir um desconforto, pergunte o que está passando pela sua cabeça quando algo te incomoda. Claro que o que eu abordei aqui hoje é só um pedacinho muito simplista do quanto nós podemos nos aprofundar e aprender sobre nós mesmos. E a jornada que pode te ajudar a se tornar um verdadeiro expert em si mesmo, no seu funcionamento, é a psicoterapia. Busque se conhecer, olhe para dentro, mude o que está fora. Esse tipo de teste automático da realidade, a resposta a esses pensamentos negativos, são uma experiência comum. Mas pessoas em sofrimento ou com algum transtorno, por exemplo, elas não conseguem se engajar facilmente nesse tipo de exame crítico, exame de realidade. Daí também a importância da psicoterapia, do tratamento adequado. E a terapia cognitivo-comportamental, ela nos ensina o uso de ferramentas, de técnicas para avaliar os seus pensamentos de uma forma mais consciente, mais estruturada, principalmente quando eles estão perturbados. Eu deixo aqui como uma sugestão também que você visite o Instagram do Minuto de Terapia. Lá tem alguns posts falando especificamente sobre as distorções de pensamento. Vou deixar o link aqui nos comentários. E se você quiser um episódio falando especificamente sobre cada distorção, comenta também lá no post. Obrigada por estar aqui comigo mais uma vez e até a próxima.